Terça-feira da terceira semana do Advento, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúd. Eliúd gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Opa! Evangelho difícil de ler as palavras, e são nomes bonitos para vocês colocarem nos seus filhos. Então já pega o Evangelho, circula alguns nomes para você colocar nos filhos, nos netos. Vamos aproveitar essa lista de lindos nomes aqui do Evangelho. Queridos, essa leitura à primeira vista pode parecer simplesmente um dado histórico, onde o evangelista Mateus coletou nomes simplesmente para dizer de genealogia. Certa vez eu visitei uma família e na chegada na área, na casa dela, tinha uma árvore genealógica para descrever a raiz da família. Achei isso bonito. Mas a intenção teológica, meus irmãos, do autor aqui é outra. Além de descrever de fato a genealogia de Jesus, a origem de Jesus, o evangelista Mateus quer nos dar alguns detalhes, e nessa preparação para o Natal do Senhor, agora de forma imediata, a partir do terceiro domingo do Advento, estamos na terceira semana, nós também precisamos olhar agora para esta origem de Jesus a partir do contexto bíblico. Meus irmãos, vamos lá. Primeira coisa, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. A genealogia, perceba que a genealogia vai começar dizendo que livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É claro que Jesus não é filho de Davi, filho de Abraão. Mas a palavra filho quer dizer da descendência, da linhagem. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Abraão foi o depositário das promessas de uma descendência numerosa, de um povo que iria nascer de Abraão. Inclusive, Abraão é considerado o pai na fé, porque ele ouviu a vontade de Deus e caminhou no deserto. E de Abraão gerou-se então o povo judeu, que deu origem a Jesus Cristo. Davi, filho de Davi, significa que a promessa de Deus aconteceu em Davi para um Salvador, um Messias que viria libertar o povo de Israel. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. E o Evangelho vai concluir que de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. Ou seja, o ponto alto da história da genealogia é o Senhor. Queridos, e para nós, o que isso significa? Significa que Deus cumpre suas promessas. Significa que Deus olha a nossa história e através da nossa história o Senhor nos guia para o cumprimento de suas promessas. Deus é fiel e nunca se esquece daquilo que Ele nos prometeu. E o que Ele nos prometeu? Nos prometeu a salvação, nos prometeu sua misericórdia, nos prometeu justiça. Exatamente, então em Deus não existe misericórdia sem justiça e justiça sem misericórdia.
Em todo o tempo nós precisamos olhar para o Senhor e ver nele aquele que pode nos salvar. Se Jesus é o cumprimento da promessa do Senhor na história do povo, e o povo somos nós, Jesus Cristo também é o cumprimento da nossa história. E não qualquer história é a história que eu quero, da vida que eu quero, como eu imagino, mas daquela história que me leva à salvação. E agora incluo o segundo ponto, é muito importante, que a história de Jesus Cristo, a história da genealogia de Jesus Cristo, inclui imperfeições. Percebam que na lista dos antepassados de nosso Senhor, nós temos figuras notáveis, grandes homens, grandes mulheres, reis, rainhas, profetas, homens e mulheres que de fato fizeram a diferença. Mas nós também temos pecadores, como por exemplo a prostituta Raabe. Sim, Raabe, ela se converteu, ajudou o povo de Israel a não ser morto, e então ela começou a fazer parte do povo da aliança. Meus irmãos e minhas irmãs, as imperfeições também fazem parte da nossa história e da nossa vida. Deus quer que sejamos assim? Claro que não. A sua imperfeição, a minha imperfeição, não agrada ao Senhor. Mas Jesus Cristo age através da fragilidade humana. O Senhor não quer a fragilidade humana, mas Ele age através da fragilidade humana para realizar o seu plano de amor e salvação por meio de nós. Então, quando eu e você caímos e erramos, nós precisamos mudar, com certeza. Mas não se desespere, porque o Senhor, de certa forma, por algo misterioso, vai aproveitar da sua queda para te levantar de uma forma mais vigorosa, mais convicta, certo de que Ele está contigo para você crer nisso. Então as suas fragilidades, as minhas fragilidades, elas fazem parte da nossa história. Se não fosse assim, o evangelista não teria colocado na lista da genealogia de Jesus, Jesus que é Deus, nosso Salvador. Você acha que o evangelista Mateus teria colocado pessoas que, como a prostituta Raabe? Óbvio que não. Mas isso serve para nos mostrar que a nossa fragilidade não é o fim. A nossa fragilidade é um ponto no caminho. O ponto no caminho que vai nos conduzir à perfeição se nós nos permitirmos ser conduzidos por Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, no final das contas, para além das nossas fragilidades, das nossas quedas, da nossa história se ela foi boa, se é uma história de sofrimento, uma história de conquistas, e eu acredito que tudo isso misturado, Jesus é o centro de tudo isso. Essa genealogia que é toda dividida, cheia de nomes, dividida em blocos, como diz aqui no texto do Evangelho, nos mostra que tudo aponta para Jesus. Desde os inícios da história, desde a criação do mundo, desde o jardim do Éden, tudo vai apontar para o nosso Salvador. Ou seja, e nesse advento nós também somos chamados a recentrar nossas vidas em Jesus. Mais uma vez, olhando desde a sua origem, dos seus tataravós, bisavós, avós, dos seus pais, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, tataranetos, tudo isso precisa ser conduzido por Jesus, e tudo é conduzido por Jesus. E na minha história pessoal, eu também preciso centralizar a minha vida em Jesus. E aí, Padre, mas eu fiz isso no passado, eu fiz isso aqui, eu ainda tenho esta dor, eu ainda tenho essa fragilidade, eu ainda tenho esse pecado. Meu irmão, centralize em Jesus. Hebreus capítulo 12 vai dizer: olhos fixos em Jesus. Olhe para o Senhor. Coloque no Senhor a sua meta, porque Ele também coloca a meta dele na sua e na minha salvação. No Natal Ele veio para isso. Jesus, então, a celebração do Natal, meus irmãos, que nós vamos celebrar daqui uns dias, não é só nascimento de Jesus. Não, é muito mais do que isso. É o fato de Deus ter deixado o céu, de Jesus que é Deus, ter deixado o céu, se fazer homem. Meus irmãos, Jesus se fez homem. Ele não se fez um anjo, não, Ele se fez homem. Ele se fez homem, Ele assumiu a carne humana para nos salvar. Então, diante disso, os nossos corações precisam se aquecer de tal modo que eu olho para a minha história e também vou perdoando a minha história. Eu preciso também curar a minha história aqui dentro do meu coração e centralizar a minha história, o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã, depositá-los tudo nas mãos do Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor e creia que Ele, segurando nas tuas mãos, Ele vai te conduzir na sua história e na história da salvação. Amém. Meus amados, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe ricamente pela sua presença neste canal de evangelização.
Os recadinhos de sempre, por favor, você já sabe, não sabe? Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um joinha, clica na mãozinha aqui, isso mostra para o YouTube que o canal é importante. Escreva uma frase que te chamou a atenção, ou quem sabe a palavra amém. Ao menos uma mãozinha assim, ó, você já ajuda o canal a crescer. Se você faz isso, muito, muito, muito obrigado, que Deus te abençoe. Atenção, por favor, estamos vivendo aí a semana das novenas de Natal. Esteja atento aos horários da novena, Bom Jardim Baliza. Estamos vivendo a semana, as novenas de Natal. Você que me ouve de outras paróquias, talvez na sua paróquia também está acontecendo as novenas de Natal. Por favor, busque os horários, viva esses dias na preparação para a vinda do Senhor. Já coloque no seu coração e na sua agenda as missas de Natal. Esteja prontos para participar do Natal. Jesus vai nascer por mim e por você. Não abandone o Senhor. Não seja ingrato com o Senhor e não participar das missas 24 e 25. Baliza, hoje nós temos a Santa Missa às 19 horas, então estejamos também atentos. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.